Na passada, nós estávamos falando sobre a saúde da família, né? Mostrei para vocês, deixa eu resgatar um pouquinho. Vamos voltar aqui nesse resuminho. Mostrei para vocês esse quadrinho aqui, com as diferenças, né, de serviço, né, de oferta, de foco, né, de organização de tudo, né, em relação à atenção básica que existia, né, durante o período da Previdência, né, e com a nova proposta de atenção básica. Ficou preta a tela. Tá? Não está abrindo, pessoal. Meu computador, acho que ele escolhe baixar a atualização na quinta-feira, tá? Tá lento, travou até a tela. Mas, enfim, né? De um lado, a gente tem uma atenção básica, né, que é denominada de tradicional porque ela se refere a uma atenção básica anterior à saúde da família. Agora, então, anterior à saúde da família, como que era, né, a oferta de serviços na atenção básica? A gente trabalhou isso daqui na semana passada, né? O enfoque era na doença, na cura, no tratamento, na atenção por episódio, em problemas específicos, né? Focado em especialistas. Na atenção básica, que se propõe à saúde da família, né? O enfoque é na saúde, o enfoque é na integralidade, nas ações de prevenção, promoção, cura, reabilitação, uma atenção continuada, né? Tanto é que a gente falou, né, em relação à atenção continuada, nós falamos de um atributo da saúde da família, que é a longitudinalidade, né? O paciente ele vai ser sempre acompanhado pelaquela equipe de saúde, né? E isso é importante para a formação do vínculo, né? O vínculo é uma ferramenta do cuidado, né? O acolhimento, aliás, também é uma ferramenta de cuidado, né? O paciente se sentir acolhido, se sentir, né? Cuidar. O acolhimento é um cuidado, né? Então, enfim, nós trabalhamos essas diferenças aqui na semana passada. Aí nós começamos a falar sobre a saúde da família. Nós falamos dos princípios da saúde da família, né? Com exceção do caráter substitutivo, que a gente ficou de discutir hoje, né? Falamos dos outros princípios, falamos da integralidade, da territorialização, que é a equipe que trabalha no território definido, né? O que é esse caráter substitutivo que a saúde da família vai ter? O que acontece, pessoal? Vamos lá. Quando a saúde da família foi criada, o que tinha antes era o que a gente chamava de atenção básica tradicional, né? Imagina, eram os postos de saúde que trabalhavam na lógica do INAMPS, né? Então, o foco era na doença. Lembra aqui, ó? Vamos voltar lá. O que a gente tinha antes da saúde da família era isso daqui, certo? E quando o Ministério da Saúde criou a saúde da família, qual que era a lógica? A saúde da família veio para substituir essa atenção básica tradicional, né? Então, ela veio para substituir as práticas vigentes naquela época. Então, que antes a atenção era na cura,
Agora, a atenção básica vai pautar o trabalho, a saúde, né? Essa é a lógica do caráter substitutivo, certo? Então, o que, que acontece? Como, atenção, pessoal, olha só, como a saúde da família, aliás, isso, a saúde da família, ela trabalha com território definido, certo? Que todo mundo concorda. Com aquela população que está adscrita, né, que está no entorno, né, ou melhor, que está dentro daquele território. E se a pessoa mora num lugar que não tem saúde da família, como que vai ficar? Ela vai ficar sem atendimento? Não, né? Ela não vai ficar sem atendimento. Por exemplo, em Caraí, né? Em Caraí não tem uma unidade de saúde da família. Juliana, né? Mas por quê? Inicialmente, pessoal, qual que era a lógica de inserção, né, de se colocar uma unidade de saúde da família no território? A primeira perspectiva era responder à equidade, né? Então, você vai levar a saúde da família para aquelas pessoas que mais precisam, né? Então, se vocês forem remeter um olhar mais atento, vocês vão ver onde prioritariamente tem saúde da família, são em territórios onde, né, a população, a maioria da população, é uma população de baixa renda, né, que teria menos possibilidade de acesso ao cuidado da saúde. Né? Olha que interessante. Mas o ideal, né, o que se espera desse processo de implantação da saúde da família é que ela tenha uma cobertura, é que a população tenha uma cobertura de 100% no município. O ideal é que todos os bairros, pelo fato de que, da universalidade, a expectativa é de que todos o município, todo município, tenha, né, uma unidade de saúde da família. Só que ainda nos municípios, em geral, essa cobertura não é de 100%. Então, a população, a região, no município, onde não tem saúde da família, a pessoa vai ficar sem assistência? Ela não vai. Né? Por exemplo, quem mora em Caraí, precisa tomar vacina, ou precisa do atendimento, vai procurar o serviço aonde? Tem a Policlínica Vital Brasil. Por quê? Porque a população ela não vai conseguir acessar a saúde da família de outro território. Né? Por quê? A saúde da família, repito, ela vai atender uma população adscrita àquele território, a população que mora naquele território. Certo? Tranquilo? Também, né? Por exemplo, e também, né, bairros ou regiões de município onde não tem saúde da família, né, e onde não tem uma policlínica próxima, geralmente tem uma unidade básica de saúde tradicional. Só um minutinho, vamos repetir. Tem uma unidade básica tradicional. Por exemplo, vamos lá. No centro de Niterói, gente, até um tempo atrás, não tinha saúde da família, tá?
mas tinha uma unidade de atenção básica tradicional. Ou seja, né, as pessoas, né, que precisavam de atendimento, como não tinha uma unidade de saúde da família, né, e uma policlínica, tudo bem, até tem a policlínica no centro, né, que, se bem que não é centro ali, né, onde está a policlínica, ali já esqueci o nome do bairro, mas tem uma policlínica perto da universidade, né, esqueci, Carlos Antônio da Silva, né, mas um local onde, por exemplo, o Ingá, né, aquele comecinho do Ingá, quem conhece Niterói, né, aquele comecinho do Ingá, perto da UF, né, perto do Gragoatá, um pouquinho para cima. Ali não tem uma unidade, não tem estratégia de saúde da família, né, e a policlínica é distante, né. Então, no centro, até um tempo atrás, havia uma unidade básica de saúde tradicional. Mas, Juliana, por que tradicional? A unidade básica de saúde tradicional, pessoal, ela não trabalha com a mesma lógica da saúde da família. Então, se uma pessoa que mora no Fonseca procurar o atendimento nessa atenção básica tradicional do centro, ela vai ser atendida, né? Porque a atenção básica tradicional não trabalha com a lógica da descrição da população. Mas por que, Juliana, que ainda existem essas unidades de atenção básica tradicional? Porque a cobertura de saúde da família ainda não é de 100%. Né? Então, atenção básica tradicional, alguns municípios ainda existem essas unidades de saúde tradicionais, tá? Vocês entenderam? Quer que eu repita? Entenderam, Tuane? Sim? Ou Professora, não entendi, não. Então, vamos lá. Repete, por favor, professora. Vamos lá. Né? Olha só, imagina, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse nosso mapinha aqui. Oh, assim, aqui. Pronto, nosso mapinha. Deixa eu abrir. Aí. Ih, travou. Para mim, travou aqui, gente. Espera aí. Deixa eu tirar. Ih, travou tudo. Eita. Não sei como que tá aparecendo para vocês, mas para mim travou, gente. Esperar só uns segundinhos aí. Imagine que, né, é um território, né, que a gente trabalhou na semana passada. Mas está o meu cursor bolinha ainda girando. Mas vamos lá, dá para trabalhar. Então, está aqui o território, né, em colorido, né, azul, amarelo, laranja, esse verde aqui mais clarinho, né, escuro aqui do lado. Tudo isso é um território atendido por equipes de saúde da família. Tá. Imaginem que eu moro aqui do lado. Tá vendo meu cursor mexer? Vocês estão conseguindo ver o cursor? Sim. Então, aqui do lado, né? Se a Juliana mora aqui nessa região aqui, e eu procurar o atendimento nessa unidade de saúde da família aqui, eu não vou ser atendida. Não vou, tá? Não vou. Por quê? Porque a saúde da família, ela trabalha com território adscrito. Tá? Nesse local aqui que a Juliana mora, não tem unidade de saúde da família. O que acontece? A Juliana vai ficar sem o atendimento? Não, não vai ficar sem o atendimento, né? Então, qual que é a ideia, né?
a Juliana vai ser atendida, né? Ou por uma... Vai ter que ter alguma unidade de saúde próxima. Como, por exemplo, uma policlínica, que a Juliana vai poder procurar direto o atendimento pelo fato de, no território dela, não ter uma unidade de saúde da família. Ou então, pessoal, a Juliana vai poder, né, procurar uma unidade de atenção básica tradicional. Por que, Juliana, ainda existem essas unidades básicas tradicionais, que trabalham na lógica, né, do INAMPES, né, voltado para a cura, com especialistas, né? Ainda existem, pessoal, né? Ainda existem essas unidades, né? Mas por que, Juliana, que essas unidades ainda existem? Agora eu destravo tudo. Mas por que ainda existem? Porque essas unidades, elas não trabalham com a ideia de a descrição da população, tá? Então, se a Juliana mora nessa região aqui, ó, que não tem saúde da família, né, ela vai poder procurar, ou vai ter próximo da sua casa, ou em um outro bairro, uma unidade básica de saúde tradicional, e ela vai ser atendida. Ela vai poder ser vacinada, ela vai poder ser atendida pelo dentista, né? Porque a unidade básica tradicional, ela trabalha de maneira oposta à saúde da família, né? Vai ter o especialista, claro que vai ter os profissionais para atendimento, só que ela não trabalha com a descrição. Então, qualquer pessoa, desde que mora no município, né, mas que mora em qualquer bairro, vai poder ser atendida. Agora melhorou, entendeu? Por exemplo, a Juliana mora em Caraí. Tá. Em Caraí não tem saúde da família. A Juliana vai precisar tomar vacina, ou vai precisar de atendimento médico. Para onde que ela vai? Bom, ela pode ir aqui para a Policlínica, Vital Brasil, né? Ou então ela pode ir para a atenção básica tradicional lá do centro, que fica na Amaral Peixoto. Né? Por quê? Porque a atenção básica tradicional, ela não trabalha com a descrição da clientela. Então, ela fica no centro, vai atender o pessoal de Caraí, vai atender o pessoal de Fonseca, vai atender o pessoal de qualquer região. Entenderam? Por que ainda existem essas unidades básicas tradicionais? Repito, né? Porque a cobertura de saúde da família não é de 100%. Quando toda a população for adscrita, né? Quando todos os territórios do município tiverem uma unidade de saúde da família, aí isso é o ideal, né? Isso é o ideal. Por isso que a saúde da família tem caráter substitutivo, porque é para ela ir substituindo essa atenção básica tradicional, tá? Certo, gente? Entenderam? Pronto, agora foi, professora. Foi? Agora entendi. Obrigada. Sim, professora. Tá? Espera que agora minha aula fechou. O PowerPoint fechou. Tá um caos. Deixa eu abrir de novo aqui, não sei por quê. Então, pessoal, né, como vocês gostam, vocês não, né? Todo mundo gosta, inclusive eu, né? De um esqueminha, alguma, né? Tá aqui para vocês, né? Vamos deixar grandão. Aspectos importantes, né? Claro que nem tudo que a gente falou, aliás, tem coisas que estão aqui que a gente não falou, tá? Mas aí, vai um grifinho, né? Fui colocando aqui a sinalização do que a gente foi conversando, né? 94, então, nós tivemos a criação do Programa de Saúde da Família,
né, que foi criado, né, para reorganizar toda a estrutura de serviços, não só da atenção básica, né? O programa da saúde da família, ele é responsável, né, pelo cuidado, pelo acompanhamento do paciente. Então, o dentista, né, ele atendeu o paciente na saúde da família. Né? O que o dentista faz na saúde da família, Juliana? Quais os serviços, né, de clínica que o dentista faz na saúde da família? Gente, restaurações, né, profilaxia, raspagem, né, serviços periodontais simples, né, vamos colocar assim, exodontia simples, tá? Se o paciente precisar, né, de um tratamento endodôntico, ele vai ser encaminhado para o Centro de Especialidades Odontológicas, que é um serviço da atenção secundária, certo? Obturou o canal no céu, o paciente ele volta para a saúde da família. Lá o dentista vai fazer a restauração, né? Então, essa é a lógica, né? Por isso que o programa de saúde da família, né, ele veio com essa ideia, né, de reorganizar os serviços de saúde. Alguém falou? Quem que levantou a mão? Fala, Paulo. Foi o Paulo. Professora, Diga. Niterói não dispõe desse serviço, não. De quê? De fazer canal. Tem o Não centro. faz. Não, o CEL só faz siso incluso. Só faz o céu. Então, o que acontece? Né? O céu, para ele ser céu, é obrigatório que ele tenha serviços mínimos. Né? Então, para caracterizar um centro de especialidades odontológicas, ele tem que ter profissionais endodontistas, né? Tem que ter canal, né? Endo, cirurgia oral menor, tem que ter atendimento a pacientes com necessidades especiais, tem que ter pério e tem que ter, acho que eu estou esquecendo de alguma coisa, de algum outro. Tem serviços mínimos, né? Tem que ter endodontista, Paulo, tem que estar fazendo. Pode não estar fazendo por falta de material, mas tem que ter. Fala. Fala, Paulo. Aqui em Niterói não tem. Está escrito na legislação do SUS que tem que ter, mas só que aqui em Niterói não tem. Não tem serviço de canal. Aqui só tem siso incluso. Se você tiver com siso impactado ou incluso, eles vai pelo médico de família e eles encaminham. Entendeu? Mas o próprio paciente tem que pagar a radiografia, no caso a panorâmica, para eles poderem dar uma olhada no médico de família e encaminhar para o CEL. Isso. Onde que é o céu que você fala? Eles têm uma unidade ali perto da ponte ali, na subida da ponte, ali perto da faculdade mesmo. Isso. Não, tá sem endodontista? Não tem, não dispõe desse serviço lá. É complicado, né? Tem que ter. Né? É interessante, a gente vai estudar isso quando a gente estudar Política Nacional de Saúde Bucal, que para ser o céu, ele tem que ter pelo menos alguns serviços, e ainda está dentro. Né? Aí eu pergunto, né? O porquê que não tem? Né? Ou então eu pergunto, por que para Niterói, uma cidade que tem 500 mil habitantes, mais, como que só tem um céu? Né? Então, o que acontece, né? A Juliana, porque a população não precisa? Nada disso, a população precisa muito, né? Então, cadê? Né? Por que a gente não tem dentista? Por que a gente não tem especialista para atender a população? Né?
é muito complicado, né? Onde está o problema nisso? É falta de recurso. O Ministério da Saúde dispõe de dinheiro, né, para a criação do CEL. Fala, Gisele. Professora, já que esse CEL não tem o serviço de endodontia, como o colega falou, e tem que ter, descaracteriza como CEL? Como é que funciona? Pois é, para ser CEL, né, tá na Política Nacional de Saúde Bucal. O CEL tem que possuir, no mínimo, se eu não me engano, 5 serviços, e um deles é canal, é a endodontia. Agora, o que tem que ver, né? Será que está sem endodontista? Porque ele tem que ter. É a primeira vez, porque eu já tive alunos que fizeram estágio no CEL, né? Inclusive com endodontista, né? Então, eu acredito que seja momentâneo isso, né? Que seja momentâneo. É claro que o Ministério da Saúde, se está faltando endodontista, tem um tempo, né? Para você contratar, porque o que acontece? O Ministério da Saúde, o financiamento ele é tripartite, certo? Para manter o CEL, o Ministério da Saúde dá recurso para o município também. Ele encaminha, ele manda recurso para o município para a manutenção do CEL. Então, eu acredito que isso seja momentâneo. Enfim, se faltar um mês, claro que vai ter o quê? Deve ter um período de carência, enfim, Mas e se isso prolongar, é igual saúde da família, tá? Saúde da família, se não tiver médico, também descaracteriza a saúde da família. Tem unidade, acho que o prazo é de 3 meses, tá? Para você contratar um novo profissional na saúde da família, tá? Porque, Juliane, o dentista, Fala, Paulo. Aqui no Largo da Batalha ficou quase um ano sem... O postinho ficou quase um ano sem dentista. A policlínica ou o PMF? O posto. O posto naquela subida, aquele que você sobe. Sim. O dentista é uma outra questão, a gente vai falar dele. O dentista, ele não compõe a equipe mínima do PSF, tá? Ele não compõe a equipe mínima, Então, não é obrigado a ter o dentista na saúde da família, infelizmente, tá? Infelizmente. A gente vai conversar sobre isso, tá? Vamos lá. Mas no CEL, o CEL tem que ter um endodontista. Aí é obrigado. Então, vamos lá. 94, a gente teve programa Saúde da Família, 2001, olha só, pessoal, apesar do programa Saúde da Família ter sido criado, o dentista foi inserido só em 2001, tá? Então, quando o programa Saúde da Família foi criado, qual que era a equipe? Médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde. Essa é a equipe mínima da atenção básica, mínima da saúde da família, tá? Mínima. O dentista só foi estabelecido, só foram estabelecidas portarias de incentivo à inserção do dentista no PSF em 2001, E era portaria que incentivava, não era portaria que obrigava, tá? Então, por isso que ainda a gente vê unidade de saúde da família sem dentista, infelizmente. Agora, o ano passado, a gente teve uma lei, E a gente vai estudar essa lei para frente, que
finalmente, né, torna a oferta de saúde bucal no SUS como uma obrigação legal. Só o ano passado. Ou seja, o que a gente pode dizer? Que a saúde bucal sempre foi negligenciada no SUS, tá? Ai, Juliana, é porque a população não precisa? Claro que não. A gente sabe que nossa população precisa muito. As doenças bucais, elas são doenças que expressam uma iniquidade em saúde. Né? O que isso significa, Juliana? Que quanto mais, né, em geral, quanto mais pobre a pessoa é, quanto menos recursos ela tem, mais ela é acometida por doenças bucais. Né? Né? Então, a pessoa de baixa renda, né? Por quê, Juliana? Porque se o SUS não obriga a dar saúde bucal para a população, né? E no SUS você vai ter um acesso gratuito ao profissional. Se não é obrigado, se você encontra unidade de saúde que não tem dentista, e a pessoa não tem dinheiro para pagar um dentista, olha só, é uma pura iniquidade em saúde. Agora as coisas vão começar a mudar. Só que o que a gente tem que ver é o ritmo com que as coisas vão mudar. Né? Então, a gente pode dizer que a saúde bucal sempre foi negligenciada. As coisas começaram a mudar um pouquinho em 2004, porque em 2004 foram criados os centros de especialidades odontológicas, mas mesmo assim, né, tem municípios que não têm centro de especialidades odontológicas, né? E a partir de 2023 é que a gente teve uma lei que vai o quê? Regulamentar a saúde bucal no SUS. Então, agora as coisas têm que mudar. Né? A população tem que ter acesso ao dentista. Isso é fundamental. Isso é fundamental. É inaceitável, né, a gente, com uma política como o SUS, né, que a gente ainda seja um país, né, de acordo com os levantamentos de 2010, que idosos tenham um CPOD de 27. De 27. O que significa um CPOD de 27 para o idoso? Significa que o idoso, em média, teve 27 dentes atacados pela doença cárie. E desses 27, a grande maioria foram dentes perdidos pela doença cárie. Né? Então, é inaceitável, né, a gente ter um sistema público de saúde como o SUS, né, que ainda, claro, né, ele tem vários problemas, inclusive quando a gente fala, né, da saúde geral, dos aspectos que envolvem a medicina, a enfermagem, cirurgias, né, fisioterapia, né, uma dificuldade de acesso ainda muito grande, né, mas que não torna a odontologia obrigatória. Né? Agora as coisas vão mudar. A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, tá? E essa, né, negligência remete aqui, olha aqui, na década de 90. Você cria o Programa Saúde da Família em 94, mas o Ministério da Saúde passa a dar incentivo para a inserção do dente só em 91. Só 7 anos depois. Né? Então, não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Né? Aí, né, aqui, título de curiosidade, em 2003, Bolsa Família, né? 2004 foi criada a Política Nacional de Saúde Bucal, né? A partir dessa política, foi criado o Centro de Especialidades Odontológicas, tá? A gente vai falar mais disso para frente.
2006, né? Também, olha só, regulamentação, publicação da Política Nacional de Atenção Básica, né? Aqui, pessoal, e o Programa Saúde da Família se torna Estratégia Saúde da Família. Foi o que eu falei para vocês na aula passada, né? Inicialmente foi criado como programa. Em 2006, o Ministério da Saúde muda o nome para estratégia. Porque programa, como num programa de TV, dá a ideia de início, meio e fim, né? Então, não é para ser um programa, é para ser uma estratégia de saúde da família, tá? 2008, a gente vai trabalhar também, tá? Foi criado um núcleo de apoio à saúde da família, né? 2011, reformulação, a gente teve uma nova política nacional de atenção básica, foram criados, né, as equipes de consultório de rua, né? Juliana, o que é equipe de consultório de rua? Equipe de consultório de rua, pessoal, são equipes de saúde da família, só que são equipes que trabalham no consultório de rua, né? O que é isso? Então, são pessoas que vão para a rua, né? Que tem uma van, né? E vão, né? Vão levando saúde para pessoas que vivem em situação de rua, né? Porque a saúde da família, né? Como a gente falou, vai atender o território adscrito. As pessoas que moram naquele território, elas são cadastradas, elas têm os endereços cadastrados. E quem vive em situação de rua não tem endereço, né? Então, essas pessoas ficam excluídas? Não, né? Então, por isso que tem as equipes de consultório na rua, tá? Então, são pessoas que vivem em situação de rua, são pessoas, né, que têm uma situação de vulnerabilidade muito grande, né? São pessoas que perderam o emprego, não têm condição de pagar um aluguel, são pessoas que saíram de casa, né? Dentre a população, né, que saíram de casa, foram expulsas, a gente tem um grande número de pessoas LGBTQI, né? Pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, né? Então, são pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social. Então, essas pessoas não poderiam ficar de fora do cuidado ofertado pela saúde da família, né? Então, foram criadas as equipes de consultório de rua, tá? Também foi criado, né, o telesaúde. A gente vai falar um pouquinho sobre o telesaúde também, tá? Telesaúde, só para introduzir, né, como o próprio nome fala, né, né, de telecomunicação, né? Imagine vocês uma equipe de saúde, né, que trabalha numa comunidade remota, né? Imagina uma pessoa, um grupo de profissionais que trabalha lá no Amazonas, né, numa região isolada do Amazonas, que tem pouquíssimos profissionais, que tem pouquíssimos especialistas. A gente sabe, ainda tem isso, né, que o Brasil, do tamanho, né, de um continente praticamente, né, os profissionais, eles vão se localizar principalmente na região sudeste, sul e sudeste. E a gente tem uma carência de especialistas na região norte, nordeste. Então, um profissional, né, que atendeu um paciente, se ele tem alguma dúvida sobre o atendimento desse paciente, um exame, um hemograma, uma radiografia, existem unidades de telesaúde, né, que esses profissionais se comunicam para tirar dúvida, tá? Para tirar dúvida. Então, ele pode o quê? Fazer aí uma reunião virtual, apresentar o raio-x, tirar dúvida com um profissional especialista, tá? Dúvida. Alguém tinha levantado a mão? Então, vamos lá. Ixi,
Então, o que a gente já tinha falado aqui, né? Telesaúde. Que mais de interesse? O Brasil Sorridente Indígena também foi criado em 2011. 2013, a gente teve a criação dos Mais Médicos. É justamente para quê, né? O Mais Médicos, ele é um programa importante, né? Que aí viabiliza, né? Aí a ida de profissionais, de médicos, para regiões onde não há, né? E aí, em 2013, desde 2013, é um programa que sofreu várias reformulações, né? Ao longo aí dos governos, tá? Mas ainda existe, tá? Em 2017, né, nós tivemos a publicação da nova Política Nacional de Atenção Básica. Aí, em 2017, muita coisa mudou, tá? Muita coisa mudou em relação à Política Nacional de Atenção Básica, tá? A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, tá? Então, tá aqui alguns aspectos, né, em verde, mais interessantes, né? Que a gente já trabalhou ou que ainda nós vamos trabalhar, tá? Já está aqui a política, né? Dúvida, gente? Tranquilo? Vai falar, vamos dar um intervalinho? A gente vai falar das políticas de atenção básica, tá? As diferenças entre elas. Vamos, né? Como aqui no esqueminha que eu tinha mostrado, nós tivemos, então, 3 políticas nacionais de atenção básica. A de 2006, a de 2011 e a de 2017, tá? O que eu quero mostrar para vocês com isso? Mostrar que em 2017 nós tivemos uma involução da política, tá? Então, vamos lá. Como que veio a política de 2006? A composição e a quantidade de profissionais por equipe, né? Então, como que era estabelecido? Né? Como que era constituída a equipe de saúde da família? Vamos lá, vamos desenhar. Desenhar não, vamos escrever, né? Eu fui pegar aqui e escrever. Se o computador deixar, eu desenho. Aí, qual que era essa equipe? A gente tinha uma equipe mínima, que era composta por médico, enfermagem, equipe de enfermagem, né? O enfermeiro, o técnico ou auxiliar técnico, né? Ou auxiliar tá? Na verdade, podia ter os dois. De enfermagem. Então, era um médico, um enfermeiro, um técnico e o auxiliar, né? Para seis agentes comunitários de saúde. Por que, Juliana, 6 agentes comunitários de saúde? Como eu falei para vocês, né? O agente comunitário de saúde, ele trabalha no território. E, às vezes, o território é muito grande, né? Muito grande geograficamente, né? Então, imagina, o agente comunitário, ele faz um trabalho de formiguinha mesmo, né? Ele vai de casa em casa, ele passa nas ruas, né? Ele faz visita domiciliar. Então, o trabalho dele, 90% do dia de trabalho é na rua, tá? É na rua, né? Então, você precisa de mais equipes, tá? De mais agentes comunitários. Por exemplo, vamos lá ver? Vamos voltar naquele mapinha? Tá aqui o mapa. Aqui o mapa. Então, vejam vocês, né? Esse território, tudo isso que está colorido, é um território, né?
Tá aqui, tá tudo colorido aqui, ó. Tchau, tô desenhando aqui, ó, né? Tá em verdinho, aqui verde claro, lilás, roxinho, um laranja ou amarelo. Esse território aqui é coberto por, cadê aqui? Tá aqui, ó, por essa unidade de saúde da família. Quase que não dá para ver, né? Mas ela tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo onde tá o verdinho? E aí, vamos terminar de ler o mapa, Juliana? Vamos lá. Percebam que todo esse território é dividido em setores. Aqui, ó. Setores. Tá? Setores. Cada setor, né? Por exemplo, tem uma subdivisão em microárea. Tá vendo o setor 341? 341 tem 2 microáreas, né? Então, olha lá, o azul clarinho e o azul escuro é um setor. Isso é um setor, que é dividido em 2 subsetores, tá? Mas 2 microáreas. Mas não precisa nem ficar preocupado com isso, não, com microárea. Vamos pensar só em setor. Então, cada tonalidade de cores, se a gente pega aqui, ó, por exemplo, o azul. O azul é um setor. Toda essa região aqui em azul, ó, é um setor. O verde claro e verde escuro é um outro setor. O amarelo claro e esse laranjinha aqui, ó, é um outro setor. E o lilás e o roxinho é um outro setor. O que isso significa? Por ser um território muito grande, ele é dividido em setores. Cada setor é de responsabilidade de uma equipe. Então, acompanha comigo. Vou repetir, presta atenção. Cada setor é de responsabilidade de uma equipe, porque é um território muito grande. Ah, Juliana, então se cada setor é de responsabilidade de uma equipe, na saúde da família aqui, ó, cadê a saúde da família? Que está localizada bem aqui, ó. Quantas equipes eu vou ter? Eu vou ter uma equipe, vou ter 2 equipes, vou ter 3 equipes e vou ter 4 equipes. Entenderam? Quer que eu repita? Entenderam? Vamos lá, de novo. De novo. Aqui a gente tem uma unidade de saúde da família, tá? Aqui é a unidade. Nessa unidade, a gente vai ter 4 equipes. Por que, Juliana, 4 equipes de saúde da família? Porque é um território muito grande. E esse território é dividido por setores, tá? Esse território é dividido em 4 setores. Então, nós vamos ter nessa unidade 4 equipes, sendo cada equipe responsável por um setor. Certo? Então, se eu perguntar quantos profissionais a gente vai ter nessa unidade de saúde da família, em relação à equipe mínima, quantos profissionais serão? Vamos fazer a conta?
Cada equipe vai ter quantos profissionais? Vai ter um médico, nossa, que coisinha xoxa, um médico, vai ter um enfermeiro, vai ter um técnico ou auxiliar de enfermagem, e vai ter 6 agentes comunitários de saúde. 6 ACS, né? Aqui. Certo? 6 ACS. Se eu tenho 4 equipes, então eu vou ter o quê? Trabalhando nessa unidade. Eu vou ter 4 médicos, 4 enfermeiros, 4 auxiliares de enfermagem e quantos agentes comunitários de saúde? 6 vezes 4? 24. Então, vai totalizar quantos profissionais? Vamos lá, quem está prestando atenção? Hã? Nós vamos ter 36 profissionais trabalhando nessa unidade de saúde aqui. Entenderam? Não? Sim? Vamos repetir, então. Aqui está minha unidade de saúde da família, certo? Como é um território muito grande, é um território muito grande. Tem muitas pessoas que moram nesse território. Não é possível só uma equipe atendendo, porque muitas pessoas moram nesse território. Então, o que se faz? Fala, Paulo. Professora, qual é a proporção da população de pessoas para cada médico? Isso, vou falar. Vou falar. Boa pergunta. Vou falar. Tá bom. Então, esse território que é muito grande, que moram muitas pessoas, a gente vai dividir ele em setores. E cada equipe fica responsável. A gente vai colocar em cada setor uma equipe responsável. Então, por essa equipe aqui, ó, por esse setor que está em azul, a gente vai ter uma equipe. Uma equipe. Por que, Juliana, é uma equipe para esse setor? Parece que o setor em amarelo, olha que o setor em amarelo, olha como ele é muito mais extenso geograficamente do que o setor azul. Mas o que determina não é a extensão geográfica, é a quantidade de pessoas que moram nesse setor. Qual que é a proporção, então, Juliana, respondendo a pergunta do Paulo? É uma equipe de saúde para, no máximo, 4.000 pessoas. Então, nesse setor azul, vai residir no máximo 4.000 pessoas. Nesse setor aqui, amarelo, né, e um amarelinho mais escuro laranja, vai residir o quê? Vai residir 4.000 pessoas. Nesse setor aqui, em tonalidade de verde, 4.000 pessoas no máximo. E nesse setor aqui, né, em tons rosa, vai residir no máximo 4.000 pessoas. Então, vejam que é um território com uma população muito grande, né? É uma população o quê? De 4.000 vezes 4 setores, dá o quê? É um território de 16.000 pessoas. Uma equipe não dá conta de atender tudo isso. Então, por isso que se divide esse território em setores. E cada equipe, né, uma equipe fica responsável por cada setor. Diga, Paulo. Professora, por isso que não funciona. Porque, cara, 16 pessoas atender 4.000 pessoas,
Paulo, no máximo. No máximo. O ideal é que sejam 3.000 pessoas. Né? E se você for ver, não é uma grande população, porque o que acontece? Por que né, não, essa população, a ideia é que ela seja acompanhada com frequência, né? Que ela seja acompanhada com frequência, né? Não, é claro que é um trabalho complexo, né? Puxado, né? Mas o ideal é que essa população sempre esteja sendo acompanhada, tá? E se você for levar em conta, nem sempre a população que mora nesse território, ela vai procurar atendimento na saúde da família, né? Por exemplo, vou dar o exemplo da minha mãe, né? Minha mãe mora, né, numa cidade no interior de São Paulo. Não, ó, Mariana, nem sempre. Nem sempre cada equipe é uma unidade de saúde da família. Às vezes, você tem uma unidade, né, que atende um território muito pequeno. Se é uma unidade que atende um território onde moram 4.000 pessoas, a gente vai ter uma equipe só. Certo? Juliana, e quem faz essa divisão do território? É o município, tá? É a Secretaria Municipal de Saúde. Faz essa divisão de acordo com o quê? Com critérios epidemiológicos, tá? Então, as necessidades de saúde das pessoas que vivem nesse território são bastante semelhantes. É um território que enfrenta, né, problemas, são áreas, são setores que enfrentam problemas semelhantes. E aí, o que acontece? Se fosse da lógica que a Mariana falou, por exemplo, cada equipe em uma unidade. Se fosse assim, nós teríamos uma unidade de saúde da família aqui, nós teríamos uma unidade de saúde da família aqui, uma unidade de saúde da família aqui e uma unidade de saúde da família aqui. Uma unidade com uma equipe cada. Percebe, Mariana, que isso ficaria mais caro, né? Você ter o quê? 4, né, locais, né? 4 casas, 4 unidades, né? Você teria que construir 4 unidades de saúde da família. Então, o que se faz? Coloca-se uma unidade só para atender todo esse território. Tá? Certo? Então, uma equipe com essa lógica da saúde da família, ela vai ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas. Tá? No máximo, 4.000 pessoas. Então, vamos voltar lá. Deixa eu voltar aqui para não salvar essa rabisqueira. Já foi, depois eu fecho. Então, vamos lá. Tá. Então, a equipe mínima é essa. Juliana, equipe mínima, repete. Um médico, um enfermeiro, um técnico ou auxiliar de enfermagem para 6 agentes comunitários de saúde. E o dentista? Quando a equipe tem o dentista e o técnico e ou auxiliar de saúde bucal, essa equipe, ela vai se chamar equipe ampliada. Ampliada. Tá? Isso passou a ser possível só em 2001. Só em 2001. Lembra que eu mostrei esse esquema para vocês? Olha lá. Em 2001, houve a implantação da saúde bucal no PSF. Tá? Certo? Então, essa política, né, ela veio trazer alguns aspectos, não precisa ficar
guardando isso não, tá? O interessante é vocês saberem da existência da Política Nacional de Atenção Básica de 2006, né? O resto, não se preocupe, tá? Ela veio definir o que é a composição e a quantidade de profissionais por equipe, que é essa daqui que a gente trabalhou. Ah lá, Mariana, professora, no meu bairro tem 2 unidades, por isso a pergunta. Sim, Mariana. Será que são 2 unidades de saúde da família? Né? Então, cada unidade provavelmente vai ter o quê? Uma equipe, né? Que vai atender setores, territórios diferentes. Seu bairro deve ser muito grande. Ah, lembrei que eu ia dar o exemplo da minha mãe, né? Minha mãe mora no município do interior de São Paulo, né? Ou seja, lá no território que ela mora, ela mora no território que é de responsabilidade de uma equipe, né? Lembrei que eu estava me referindo à quantidade de, no máximo, 4.000 pessoas e, no mínimo, 3. O ideal são 3.000 pessoas, né? Sobre responsabilidade de uma equipe. Minha mãe mora e vive, a agente comunitário de saúde vive fazendo visita para minha mãe, né? Então, sempre quando bate lá, a gente, né, dona Luísa, e aí, tá tudo bem com a senhora, né? A pressão, tá precisando de remédio, né? Tá precisando de uma consulta com o médico. Minha mãe mora naquele território, só que minha mãe, né, ela tem a visita domiciliar, né, da agente comunitária de saúde, mas a minha mãe não recebe o atendimento naquela unidade, né? Então, nem todo mundo que mora no território vai, né, receber atendimento naquela unidade, por aqueles profissionais, porque minha mãe é uma idosa, né? Ela tem, né, privilégio, né? Hoje em dia a gente pensa até com um certo privilégio, infelizmente, né? Como ela precisa de muitos exames, né? Enfim, com frequência, né? Minha mãe tem condição financeira de pagar pelo plano de saúde, né? Infelizmente, no Brasil, né? Qual que é o nosso sonho, né? A gente paga muitos tributos, muitos impostos. O nosso sonho é que a gente não precisasse ter um plano de saúde, né? Que o acesso aos serviços fossem fáceis, que tivesse serviços para todo mundo. A atenção básica consegue atender a população, né? Só que o que acontece? Na hora que precisar de um encaminhamento para fazer um exame, vira um gargalo. Nem todo mundo consegue ter acesso rápido a um exame. Infelizmente, né? Qual que é o sonho de todo cidadão? É conseguir ter um acesso rápido ao exame. É você precisar de uma tomografia de face e conseguir ser agendado em 15 dias, em um mês, fazer esse exame. Assim, por quê? Né? Porque mesmo a pessoa que tem plano de saúde vai agendar um exame, vai agendar um médico. Demora também, demora 15 dias, um mês, né? Então, a gente espera que o quê? Que o SUS consiga agendar um exame para, no máximo, um mês. Consiga agendar uma cirurgia para, no máximo, um mês. Mas, infelizmente, em muitos casos, não é isso que acontece. Porque você é encaminhado para atenção especializada, vira um gargalo, né? Por quê? Tem poucos profissionais, o equipamento está quebrado, né? A gente tem vários problemas. Ah lá, São Gonçalo está melhorando muito. Eu ouvi falar isso esses dias, Mariana. E que bom, né? Que bom, porque o sonho de todo mundo é não precisar pagar um plano de saúde. Né? O sonho de todo mundo é que a gente consiga contar com o SUS para o atendimento rápido. Né? E como no caso, por exemplo, a minha mãe,
né? Idoso, a gente vai vendo, né? O idoso, o cara morre no pedido do exame, não chega. Muitas vezes acontece isso. Se a gente, e eu falo isso, né? A gente sabe disso. Eu trabalho com o SUS, mas a gente sabe reconhecer os problemas do SUS. Se minha mãe fosse depender do SUS, né? Eu tô falando a verdade para vocês. Né? Imagina, sabe lá o que já teria acontecido com ela. Né? Mas o que a gente espera do SUS? É que ele consiga atender todas as demandas da população. Para isso, ele precisa de quê? De financiamento, de recursos. E o que falta é recurso, tá? Maricá, também já ouvi falar de Maricá, ou Raquel, que está sendo muito elogiado também, né? Então, a ideia é a gente melhorar, né? É a gente conseguir, né, atender a população. Ninguém quer pagar plano de saúde. Agora, o que existe, né? Eu já tinha alertado vocês no começo do nosso curso, né? Está proliferando, né, cada vez mais, planos de saúde que sejam planos acessíveis de saúde. O que é isso? As empresas de plano de saúde que não são boba nem nada, né? O que acontece? Né? A gente vê, como o pessoal falou, né, municípios que estão show de bola, né? Que estão se desenvolvendo, que estão conseguindo, né, implantar serviços, abranger o atendimento da população, né? Mas outros municípios ainda estão, né, devagar. E a gente vê o quê? Uma proliferação de planos de saúde mais baratos. São aqueles planos de saúde que oferecem atendimento e alguns exames. Né? E isso diminui o custo. Né? Então, o que a população faz? Ah, o SUS, né, em vez da gente lutar por um SUS melhor, por financiamento, a população, o SUS não presta. Né? Se eu for esperar no SUS, eu vou morrer na fila. Né? Aí a pessoa vai e contrata esses planos privados de saúde que são mais baratos. Tá bom, Raquel, anota aqui, tá? E aí a pessoa contrata esse plano de saúde achando, né, que ele vai conseguir ter seus problemas resolvidos. Só que ele se esquece que esse plano oferece o quê? Alguns serviços, alguns exames. Só que na hora que ele precisa de uma cirurgia, de um exame mais complexo, ele vai contar com o SUS. Né? Então, a gente não pode deixar, né, com que o SUS enfraqueça, né, no sentido de quê? De que a população ache que o SUS é para pobre. Né? A gente não pode pensar que o SUS é para pobre, que o SUS é para pessoas de baixa renda. Né? O SUS é um sistema público de saúde único no mundo inteiro. É o único serviço, né, o único sistema de saúde que oferece saúde bucal de graça e universal, tá? Não existe outro sistema público de saúde no mundo que oferece saúde bucal. O SUS é o único, tá? De forma integral e gratuita, o SUS é o único. Então, a gente tem, né, o SUS, ele começa a ser fortalecido a partir da população, né? A partir da luta da população, que não é o SUS que tem que acabar, porque o SUS tem seus defeitos. O SUS é que tem que melhorar, porque é um direito da população, né? É um direito da população. Então, a gente tem, né, tem ainda muito que lutar, né? Tem que ser, a população mesmo tem que inverter essa perspectiva de achar que o SUS, né, é para pobre, porque não deveria ser assim, tá? Não deveria ser assim, certo? Dúvida, gente?
Então, vamos lá. Falamos aqui da política, né? Falei, então, interessante a gente guardar aí a perspectiva da quantidade de população, né? Aqui tem a responsabilidade de uma equipe, né? E aí veio a política de 2011, né? A política de 2011 foi muito bacaninha, né? Ela que criou, né? A gente falou do consultório de rua, né? Olha que legal, você amplia o acesso às pessoas, né? A pessoa que vive em situação de rua, parem de falar que é a pessoa que mora na rua, tá? É feio, né? A pessoa, não é que ela mora na rua, ela vive em situação de rua, porque ela não tem outra possibilidade. Não é morador de rua, né? É uma pessoa que vive em situação de rua, né? Ela não mora na rua porque ela quer, é porque ela não tem outra possibilidade, né? Mariana, eu amo o SUS, sempre tive plano de saúde, só que foi pelo SUS que descobriram uma doença de infância. Nunca tive problema, muito grata. Nossa, Mariana, como é bom ouvir isso, né? Eu também tenho experiências muito boas com o SUS. Apesar de me sensibilizar com várias pessoas que tiveram muitos problemas, né? Mas a minha experiência com o SUS foi muito positiva. Eu tive dengue grave, né? Que já falei para vocês, né? Hoje a gente não fala, não chama mais de dengue hemorrágica, né? Porque nem toda dengue grave tem o sinal de hemorragia, né? Eu tive dengue grave, né? Em 2000, eu morava no Ceará, foi logo depois de recém-formada. Imagina, né? Eu não pagava plano de saúde, eu era recém-formada, né? E quando eu estava no Ceará, eu tive dengue grave e eu fui muito bem atendida no hospital. Eu fiquei 6 dias internada com dengue grave, né? Eu não podia escovar os dentes, que minha gengiva sangrava, né? Minhas plaquetas foram abaixo de 20.000, né? Eu encostava assim na pele, se encostava, né, a mão, assim, se alguém me segurava, né, mesmo de forma, né, leve, eu ficava toda cheia de petequias, né? Então, eu fiquei 6 dias internada e recebi um bom atendimento, né? Não tenho nada que reclamar, né? Vacinação, né? Muitos de nós, né, estamos vivos, né, graças ao SUS, na vacina da Covid, agora recente. Ah, Juliana, eu não tomei a vacina. Tá, você não tomou a vacina, mas a gente teve o quê? A vigilância epidemiológica, né? Que especificou medidas sanitárias de controle da Covid, né? Então, quando saiu aí as medidas de controle, de prevenção da Covid, usar máscara, pesquisas clínicas, né? Manter a distância, o distanciamento seguro. Isso foi o SUS, tá? Fala, Paulo. Tratamento da AIDS, né, professora? Muito importante, né? Nossa, meu Deus do céu, bem Não tem lembrado. isso, né? Não tem isso. O tratamento do HIV, né? Que é universal. Hoje nós temos a PrEP, nós temos a PEP, né? Quando a gente, se vocês, pode ser algum de vocês aí sofreu um acidente, um pérfuro cortante na universidade, né? E foi fazer o quê? O tratamento pós-exposição, foi no hospital fazer exame, né? Então, o profissional faz a PEP. O que é PEP? É tratamento pós-exposição com vírus. E a gente tem também o tratamento pré-exposição, que é a PrEP, né? Então, né, a gente tem pessoas, hoje as pessoas vivem, não é, hoje a gente não chama, mais um termo aí para vocês corrigirem a forma de falar, né? A gente não fala pessoas com AIDS ou pessoas com HIV, são pessoas que vivem com HIV. Por quê? Né? Porque hoje, graças à PEP, né, o tratamento que o SUS oferece de forma gratuita,
As pessoas vivem com HIV, né, e têm uma expectativa de vida muito alta, porque as pessoas que fazem uso da PrEP, né, têm o vírus indetectável. Ou seja, a pessoa faz o exame para o HIV, não aparece no exame que ela tem o HIV. É o vírus indetectável. Ah, Juliana, mas por que a pessoa ainda tem o HIV se não dá no exame? Por quê? Porque o nosso organismo, porque o vírus, ele se aloja em alguns lugares do nosso organismo, né? E ele fica lá, né? Ele fica lá. A pessoa tem o HIV, mas não aparece no exame de sangue, né? Acho que eu não me lembro, tá? Quais locais? Eu acho que é acho que é na medula. O vírus ele se aloja, né? Ele fica lá na medula e eu acho que no fígado, tá? No fígado também. Eu não sei se eu tô falando bobagem, não me lembro direito, tá? Mas se não me engano são esses dois. Então o vírus ele fica lá, né? E não aparece no exame de sangue, né? E com isso a pessoa tem uma vida normal, né? Uma vida normal, graças à medicação que é fornecida de forma gratuita. E ó, é uma coisa, tá? Hoje a pessoa que faz o uso, né, do tratamento do HIV, né, para manter a carga viral indetectável, né? Antes se chamava até de coquetel, né? Porque era um monte de medicamento. Hoje a pessoa toma um comprimido, 2 comprimidos, no máximo, né? É como, né? Toma lá um comprimidinho, fechou, carga viral indetectável. A pessoa que tem carga viral indetectável, ela não transmite o HIV. Não transmite o HIV, tá? Então, só a título de curiosidade mesmo, bem lembrado pelo Paulo, né? Enfim, né? Tem um monte de coisa, né? O SUS, ele é importantíssimo, pessoal, importantíssimo, né? Bem lembrado pelo Paulo, hein? Né? E tá aí, né? Vamos lá. Lá. Juliana, a gente tem um consultório de rua, né? Poxa, para a população vulnerável, né? A população está sob risco social muito grande. Fala, Paulo. Foi por engano agora. Não, apertei sem querer. Né? Pessoas, né, que vivem em situação de rua, principalmente né, pessoas LGBTQI, pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, pessoas que perderam o emprego. Agora, na pandemia, nós tivemos, né, um aumento considerável de pessoas que vivem em situação de rua, que perderam o emprego, né? Então, é muito complexo, a gente vive ainda muitas injustiças sociais no Brasil, né? Isso precisa melhorar, né? A gente precisa, né, dar condições, né, para essas pessoas terem oportunidades, né, de ter um trabalho, né, de estudar como a gente tem e teve, né? E também a Política Nacional de Saúde Bucal, pessoal, criou equipes ribeirinhas e fluviais. Isso é muito comum lá no Amazonas, né? Então, a equipe de saúde da família que vai no barco, né? Que desce o rio, levando saúde para essa população, né? Que está mais o quê? Isolada, né? Olha que interessante, deve ser, eu fico super curiosa, deve ser super interessante trabalhar numa equipe ribeirinha, né? Numa equipe fluvial, né? Fala, Érica. Não estou te ouvindo, foi por engano? Deve ter sido por engano, foi sem querer, tá. Então, deve ser super interessante, né? Ah, o Vitor já foi. Ah lá, na Amazônia. Olha que em 2019. Nossa, que oportunidade legal, Vitor. Né? Eu tenho vontade, eu ainda vou, né? Eu tenho vontade. Foi o meu primeiro contato com o odonto. Foi aí não tem jeito de não gostar, né? Da odontologia. Né? Então, isso é interessante, pessoal, né? Porque
Muito maneira lá, né? O que é interessante, né? Às vezes, eu gosto de falar isso para vocês, né? A gente tem uma formação na graduação, né? Que muitas vezes a gente... E a graduação, eu estou falando no geral, tá? Na formação da odontologia no geral, né? Às vezes a gente tem uma formação e eu pergunto, os alunos não é o universo, tá? Não é o universo, são todas as universidades. Para qual, né? O aluno, ele está sendo formado para exercer qual odontologia? Nossa, Juliana, a odontologia é uma só, né? Mas às vezes parece, agora eu vou filosofar, né? Vou devagar. Às vezes parece que não, né? Porque ao mesmo tempo, né, já tive aluno, pessoal, falando para mim, né, Juliane, né, isso não é nem dessa turma, mas pode ser que nessa turma também tenha. Juliane, eu estou fazendo odontologia, né, porque eu quero fazer a harmonização orofacial, né, eu não quero saber do resto, né. Aí tá, né, parece que a gente tem várias formações em odontologia, né? E às vezes a gente esquece, né, a odontologia raiz, né? A odontologia raiz, né, que é aquela odontologia que é voltada, né, para as necessidades, para a maioria das necessidades de saúde da população, né? Que é o quê? Né? É a odontologia que vai fazer esse trabalho de campo, né? Que vai para locais remotos, que vai levar saúde, ou que vai na escola, né? Ou que vai na comunidade, que vai fazer restauração, que vai fazer remoção de raiz residual, que vai levar prótese, profilaxia, raspagem, né? Então, né, é interessante isso, porque às vezes a gente, né, lidar muito, e eu estou criticando, tá? A harmonização orofacial é uma maravilha. Nossa, é lindo isso que a odontologia conquistou, né? A possibilidade da odontologia fazer harmonização é maravilhoso, criou um campo muito legal de trabalho para o dentista, né? Mas é um campo de atuação que é mais restrita a uma população, a uma minoria de população, né? Claro que é lindo, que é interessante, que é super bacana e tem que ter, mas às vezes a gente esquece dessa odontologia, que vamos chamar de odontologia raiz mesmo. Fala, Gisele. Oi, professora. Eu estava num curso de harmonização e chegou uma paciente modelo que ela queria, porque queria colocar lábio, né? Deixar um volumezinho a mais. Só que a paciente era classe 3. E nesse curso que eu estava fazendo, também tinha biomédico, tinham outras áreas também. E o pessoal da odonto, a gente meio que se juntou e olhamos que, na verdade, a situação dela, ela era uma paciente classe 3, ela tinha que ser encaminhada para um ortodontista. Então, não tem como separar completamente a harmonização da relação intermaxilar. Então, é um campo, assim, que a gente tem que ter noção do que a gente aprendeu ou aprende, né, na faculdade para conseguir um bom tratamento. Ah, sim, com certeza, né? E falando da harmonização, tem que entender de anatomia, né? Da relação intermaxilar, como você falou, né? A gente não pode esquecer, tudo tem relação, né? Então, né, não tem como fugir disso, né? Fazer restauração, a gente tem que entender oclusão, tem que entender anatomia dental, tá tudo interligado. Não adianta ir para a faculdade para aprender só uma coisa, né? Isso não existe, né? Isso não existe, né? Bem pontuado, Gisele. Paulo Henrique, fiz prótese até para a população indígena, trabalho voluntário. Gente, é muito legal, né? A Érica quer falar ou está por engano de novo? Está por engano. É muito legal, pessoal. É muito interessante, né? Por exemplo, trabalhar com população, né? Escolar, indígena, quilombola,
né, a possibilidade de você utilizar o TRA, né, o ART, fala muito ART aqui no Rio de Janeiro, né, tratamento restaurador traumático, é muito bacana, com crianças, com adultos, né, então é muito legal. E precisa, né, o campo da odontologia é um campo muito bonito, né, muito legal, né, e precisa de dentista de verdade, né, precisa de verdade, né, de bons profissionais, né, bons profissionais, né. Aqui, né, aqui não esquece esse, tá? Esse daqui esquece, não precisa disso não, desse último aqui, né. E para finalizar, vamos falar essas diferenças, vou deixar aqui grandão. Em 2017 veio a nova Política Nacional de Atenção Básica. Gente, a nova política foi muito criticada mesmo, tá? Olha só, né? O que acontece? Aqui tá algumas diferenças, tá? Entre as políticas, né? O que acontece, né? Por exemplo, a Política Nacional de Saúde Nacional de Atenção Básica, né? Aqui tem a determinação, não precisa decorar isso não, tá? Guarda, por exemplo, né, aquela proporção de equipes, tá? Aquela proporção de equipes. Aqui, ó, um médico, um enfermeiro, um técnico auxiliar de enfermagem para 6 agentes comunitários de saúde, tá? Guarda isso que a gente falou, tá? Cobertura. Então, o que tem que guardar? Isso daqui, deixa eu grifar. Não, quero marcar texto. Isso. Guarda esse, ó. Equipe. Médico, enfermeiro, técnico, né? A proporção é de um médico, um enfermeiro, um técnico para 6 agentes comunitários. Complementarmente, a equipe de saúde bucal e NASF. Quando tem equipe de saúde bucal, essa equipe de saúde da família passa a ser chamada ampliada. Ampliada. Tá? O NASF, por enquanto, você esquece aqui, que depois a gente vai falar disso. Quando só tem um médico, um enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, 6 agentes, é chamado de equipe mínima. E guarda também o que tem que guardar, né? Marca texto. Cobertura populacional, o ideal são 3.000 pessoas e no máximo 4.000 pessoas por equipe. Aí veio a política de 2017, a de Itacuja. O que acontece? Mudou muita coisa, tá? Mudou muita coisa, né? Vou falar aqui o que é mais interessante para vocês saberem a diferença. O que acontece? O agente comunitário de saúde continua obrigatório. Só que o número não precisa ser mais 6. A política de 2017 deixa aberto o número de agentes comunitários de acordo com o perfil epidemiológico da população. Ou seja, que dá para burlar a política. Por mais que num território a população precise muito, o secretário municipal de saúde pode colocar só um por equipe. Olha só, então dá para burlar. Isso foi muito criticado. Você pode deixar apenas um agente comunitário de saúde, sendo que a alma da saúde da família é o agente comunitário de saúde, tá? Então, foi muito criticado, tá? Certo? Que mais? Ó. Cadê? Né? Eu guardaria isso. E o que acontece? O que mais? Cadê? Tinha que incorpora.
Tinha mais, só que não saiu aqui no print. O agente de endemias não precisa, deve seguir parâmetros de equipe sendo facultado com o povo. Tá. O que acontece? Não está aqui, mas eu falo para vocês. O que começa a acontecer? Deixa eu me lembrar. Gente, eu acabei de esquecer o que eu ia falar. Se flexibiliza muito a carga horária dos profissionais. Não está aqui. A carga horária do profissional é muito flexibilizada. Então, por exemplo, né, pode ser flexibilizada. Então, por exemplo, você pode ter o quê? 3 dentistas compondo uma equipe. Olha que não precisa decorar isso não, tá? É para vocês saberem. Né? Então, por exemplo, médico dentista. O dentista ele pode trabalhar o quê? Vamos supor 2 dentistas em uma equipe. O dentista trabalha, um dos dentistas trabalha 20 horas na semana, aí o outro dentista trabalha as outras 20 horas na semana. Isso é ruim. Por quê? Porque a ideia é o quê? Que você tem um acompanhamento contínuo pelo mesmo profissional. Né? Então, você colocando vários profissionais para compor uma equipe com esse rodízio de carga horária é muito ruim, gente. Então, a política de 2017, ela deu uma desconfigurada na saúde da família, né? Principalmente porque, né, pelo fato de você não ter como obrigação colocar 6 agentes comunitários de saúde, tá? Certo? Só que o que está acontecendo para finalizar? Os gestores municipais estão tendo bom senso, né? Estão tendo bom senso e estão mantendo a lógica da política de 2011. Tá? Então, o que vai ser cobrado na prova é a lógica da política de 2011. Tá? A gente vai ter o quê? Uma equipe composta por um médico, né? Por um enfermeiro, por um agente comunitário de saúde, por 6 agentes comunitários de saúde, equipe mínima, quando ampliado, dentista. Trabalhando a equipe 40 horas semanais, tá? Tá bom, Lorena, já está finalizando aqui, tá? Certo, gente? Já está tarde, né? Alguma dúvida? Como eu falei um pouco correndo, né? Porque já está um pouquinho tarde, eu sei que vocês têm clínica, tem que sair correndo. Semana que vem eu resgato a partir daqui, tá bom? Tranquilo? Se ninguém tem nenhuma dúvida. Sempre, semana da saúde da família. Tá, isso. Semana que vem eu vou fazer revisão, tá? Tá. Eu vou fazer revisão. Aí, se isso daqui for cair, sacola. Se for cair essas diferenças aqui, eu acredito que não vai cair, não, tá? Eu aviso vocês, tá? Mas semana que vem não falta, eu vou fazer uma revisão.